Bem-vindos ao canal King of Analysis. Neste vídeo vamos tratar do anime Cavaleiros do Zodíaco. Eu vou procurar tratar mais do anime do versão clássica, pois a versão clássica de 114 episódios é o que mais me marcou, a que mais vezes eu assisti pelo menos umas 10 vezes esse anime. Então, ele é, ele é dividido em várias sagas. Aliás, Cavaleiros do Zodíaco que popularizou o conceito de saga não personagem dentro do anime, saga ou parte da história mesmo. O que seria a saga? A saga é quando todos os inimigos do herói ou dos protagonistas convergem de um mesmo lugar ou de um mesmo do mesmo ponto da história. Por exemplo, a saga Santuário. Todos os inimigos que aparecem na saga Santuário convergem do Santuário. Na saga de Hades, os inimigos convergem do Hades. Eles vêm, são comandados pelo Hades. Na saga de. Esse já é outro arco, né, do anime clássico. Mas na saga de Poseidon, por exemplo, os inimigos eles convergem de Poseidon e assim por diante. Diferente do arco. O arco ele é uma nomeação um pouco mais abstrata, assim, digamos, mas também pode ser uma noção pré-definida. Por exemplo, o arco da luta do Mishi contra o Seiya, o arco da luta do Algol contra o Shiryu. São pequenas partes da história, mas não chegam a ser grandes. Tem a sua relevância, mas não são muitos episódios para se fazer um arco, entendeu? A não ser que você queira usar trocar o arco por saga, mas aí é essa ideia de como se orientar dentro da história do anime. Bom, continuando, a história do Arco do Santuário é onde eles descobrem as existências das armaduras, as armaduras de prata, as armaduras de ouro, as armaduras de bronze também, que eles descobrem a existência de até uma outra cavaleira de bronze dentro do Arco do Santuário, que é a June. Então, tem toda essa questão de entender quem que é o verdadeiro inimigo deles, que não é o Ikki, e sim o Santuário, por exemplo, que o Cavaleiros de Ouro são 12 e não 2, 9 ou 8, porque eles vão fazendo vários chutes até acertar a quantidade e também até descobrir qual que é o Cavaleiro de Ouro que está arquitetando todo aquele plano maléfico da saga Santuário. E também depois vamos para a saga de Asgard, que é uma saga que eu gosto muito, apesar de ser uma saga que não está no mangá, é uma saga muito bem arquitetada a história, assim, eu vejo começo, meio e fim, tem bastante luta, tem elementos que são relacionados à essência da história do manga, que são amizade, família, violência também, de certa forma, está relacionado à essência da história. E também não é algo muito alternativo, que nem os fillers que você vê em outros animes, que são fillers totalmente focados em comédia, dos caras indo tomar banho. Não tem sentido um filler desse tipo. Apesar de ter cenas assim, focadas em comédia ou descontração em CDZ, mas elas são mais pontuais, não são algo muito frequente. Eu diria até no anime. No mangá talvez tenha um pouco mais de comédia, assim, por causa do C ser mais cara de pau, mas isso daí é algo mais característico do mangá. Então eu não vou ficar falando muito da animação da Netflix, porque na verdade eu fiz com esse vídeo com a intenção de que, você já vê a animação da Netflix, mas eu quero conhecer a que deu base a animação da Netflix. Então esse é o anime de 114 episódios que deu base à animação da Netflix, que tem até algumas semelhanças, como as constelações, alguns personagens, mas a história, a intensidade da violência, tem mortes no anime dos 114 episódios, coisa que ainda não aconteceu no anime da Netflix, ou pelo menos não ficou claro, algumas mortes. E também a história, ela tem toda um mistério, eu sinto que é um pouco mais profundo o mistério, assim, apesar de não ser tão fiel ao mangá no começo. A fidelidade ao mangá fica mais próxima depois que chega a Saga das 12 Casas,
os Cavaleiros de Prata, um pouquinho também de fidelidade. E aí depois tem também a saga Poseidon, que é muito fiel ao mangá, tão fiel que acaba sendo uma saga extremamente curta. E aí depois a gente vai pra saga de Hades, que eu até considero porque é uma continuação mais imediata, é o que fecha o ciclo do mangá também. E foi assim, feita no começo muito bem, na Saga Inferno começou bem, mas começou a decair depois do OVA 18, na minha opinião. E, e depois começou a ficar muito ruim mesmo lá pelo final, quando o que salvou foi o Rumo das Lamentações, que foi uma animação até que muito bem feita, com bastante emoção. Mas a qualidade da animação ficou um pouco baixa. O que ajudou mesmo foi a montagem, o roteiro de como se aconteceu os episódios. Isso tornou a coisa mais emocionante, apesar de ter algumas situações fillers, como a do Seiya tentando quebrar uma movimentação com uma espada. Isso é totalmente filler e você dá até risada do Seiya tentando fazer isso, né? Que é muito absurdo achar que ele vai conseguir uma coisa dessas. Mas enfim, o, a saga de Hades também tem o seu término no Arco Delícios. Esse Arco Delícios é um arco muito interessante, pois ele traz toda a questão dos cavaleiros superarem as suas condições de humanos e começarem a ter uso das suas armaduras divinas. Então, essas armaduras divinas dão a eles uns poderes que o colocam no mesmo patamar que os deuses, apesar de não alcançar o nono sentido. Mas eles conseguem ferir os deuses, conseguem derrotá-los, conseguem, de certa forma, derrotá-los, matá-los é um sentido muito figurado, assim, digamos. Mas, assim, eles acabam sendo selados também, ou até eliminados totalmente, porque dá aquela ideia de que o Thanatos, por exemplo, ele foi derrotado, mas será que foi mesmo? A gente fica com um pouco de dúvidas até às vezes, porque a gente vê muitos inimigos que são derrotados nesse desenho, mas eles começam a querer voltar também. Mas isso daí é outro universo, porque isso aí já parte pro universo que não foi animado, que é o Next Dimension, que é onde você tem até uma ideia de que, ou um certo temor de como os deuses podem voltar aparecendo na história. Ou até isso também acontece no episódio G. Mas isso daí é tudo coisa que eu só vou deixar pintada para vocês lerem depois se tiver interesse, porque não é algo que ia fazer muita parte do vídeo. E assim, eu gosto muito dessa história porque tem toda aquela questão da amizade, do trabalho em equipe, toda aquela questão do mistério também, o mistério como é formado do canon na saga Poseidon, de que ele fez aquilo porque ele queria dominar o mundo, mas depois ele percebe que ele estava sempre sendo protegido pela Atena, mesmo com todas aquelas intenções que ele teve. Isso mostra toda a construção de um personagem que você não vê muito nos animes como o do Dragon Ball. O Freeza ele quer ser mal por ser mal, mas você não vê uma redenção de alguns vilões no Dragon Ball. Do Piccolo talvez, mas uma situação pontual. Mas voltando a CDZ, o Cavaleiro Zodíaco ele também traz a questão dos Cavaleiros de Prata, que ele são alguns muito relevantes, como a Miss, como a Marin e a Sharna, mas também o Orfeu, mas os outros são situações pontuais de 3, 4 episódios que ele tem relevância na história, e depois é jogado no limbo, basicamente. Então, toda a questão é voltada mais para os Cavaleiros de Ouro, de Bronze e um pouquinho dos vilões também, claro. E agora eu vou fazer um pouco do sorteio para ver que carta a gente vai sair, né? Embaralhar um pouquinho as cartas para ver o que vai sair aqui.
E a carta que vai sair para relacionar com os CDZ vai ser o 3 de copas. Só dar uma consultada aqui rápido para ver se não repetiu o 3 de copas em alguma situação. Eu vou então tentar relacionar o 3 de copas com alguma situação amorosa de CDZ que não é tão comum assim. Mas a gente pode relacionar os casais mais a gente pode relacionar os casais mais importantes com 3 de copas, como por exemplo o casal do Shiryu com a Shunrei, o casal do Ikki com a Esmeralda, que é um casal que dura muito pouco, mas é muito importante para a construção do personagem. E também eu colocaria de casal a situação do, do Siegfried com a Hilda. Que é outro casal que eu acho que é bem importante, precisa ser filler. Mas se quiserem que eu coloque um casal do mangá, por exemplo, um terceiro casal, eu colocaria a relação da do vai ver como é difícil. Aí eu colocaria um pouco a relação do Seiya com a Mino, às vezes, porque a Mino ela tem um papel importante no comecinho do mangá, antes eles irem pro santuário e depois ela é um pouco descartada. Eu sinto que até poderia desenvolver um pouco mais essa relação da Mino com o Seiya, e isso tornaria até o personagem Seiya um pouco mais rico dentro do anime. E até também outro casal que eu poderia contar aqui, que não é muito escancarado, mas você percebe que é a relação do Ayora com a Marin, por exemplo, que ela até acontece, mas ela não é tão explícita assim, digamos. Que a gente fica até percebendo que tem uma certa relação entre os dois, mas não é tão clara assim. E tem um casal que não dá certo, que é o Poseidon Julian Solo com a Saori, por exemplo. Acabei citando até mais que três casais. Mas é algo bem raro de se ver em CDZ, casais formados, e que tem um certo desenvolvimento, pois a história ela até que ganha um papel amoroso, mas nos mangás. Nos animes eles ficam muito reduzidos e resumidos e curtos. Devido ao formato de 23 minutos e tudo mais, é também pela questão de que, como é um público mais masculino, às vezes, e também porque a história precisa correr um pouco mais rápido e romances são necessariamente mais lentos, então, para dar uma velocidade maior à história, eles cortam alguns romances e põem mais cenas de luta, que é o que acontece em CDZ e alguns outros animes shonen. Então, por isso que algumas vezes as pessoas estranham ou não gostam tanto dos animes shonen por causa dessa ausência de detalhe nas emoções em alguns momentos, né, de romance e tal. As emoções ficam mais voltadas pra luta ou pra algum drama relacionado a alguma morte. Então é isso que eu vou dando ênfase, que a gente percebe que a ênfase é maior em CTZ, em vez do romance, ou até de uma relação que foi do passado, amorosa, então é voltada mais pra luta, pra amizade, da relação do Seiya com a Saori também é uma relação amorosa, mas também é uma relação também de submissão, da questão da do exército e sua sua comandante e assim por diante. E vou concluindo por aqui e espero que tenham gostado da minha análise do anime e no próximo episódio eu vou tentar relacionar um anime que não é tão popular, mas também é um anime de mais de 100 episódios. Pelo menos aqui no Brasil não é tão popular, mas eu gosto muito dele, um anime que eu descobri que eu já conhecia há muito tempo, mas eu terminei de ver ele em 2016, 2017. Então, tá bem fresca a memória na minha cabeça, apesar de já fazer quase 2 anos que eu terminei de assistir. Bom, até mais.